Hoje estamos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler e aprofundar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a encontrar pérolas de grande valor, vai nos conceder espírito de revelação no pleno entendimento. Aqui o título, a pregação de João Batista, quem foi ele? Ele foi o precursor de Jesus Cristo, aquele que ia na frente, avisando o povo que tinha chegado o tempo, que o Messias prometido estava lá, então ele ia pregando o evangelho no deserto da Judéia, ele batizava as pessoas no Rio Jordão, e a pregação dele era assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele foi decapitado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que a gente viu lá no capítulo 1 principalmente, e ele foi decapitado porque ele falava para Herodes: você não pode possuir a esposa do seu irmão, isso não é lícito. E a mulher usada lá do cão pediu a cabeça dele num prato, e ele foi então decapitado. João Batista se preparou 30 anos para o seu ministério, que durou 6 meses, mas ele fez o que tinha que ser feito. Isso é que é importante. Cada um de nós nasceu com um propósito específico, que Jesus Cristo nos chamou, nos plantou neste tempo e espaço, para desempenhar uma função, e é isso que importa. Este é o verdadeiro sentido da vida, está no centro da vontade de Deus. E aqui embaixo, se durou 6 meses, se durou 91 anos, o que é a eternidade, o que é isso aqui perto da eternidade, não é? Então, vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, além de profetizar acerca de Jesus Cristo, profetizou acerca de João Batista, pasme você, 740 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo. Que espetáculo, gente. João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Até hoje tem muita nação que tem essa alimentação, e ela é muito saudável, rica em proteína. E o mel dispensa comentário. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. As pessoas iam atrás de João Batista para ouvir a mensagem dele. E ele estava sendo precursor de Jesus, avisando o povo que aquele de quem os profetas falaram tinha chegado. E as pessoas iam até João e eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que lindo. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui a gente vai fazer uma pausa, porque tem muito óleo fresco aqui, e vamos saborear. João Batista estava criticando os fariseus, os religiosos hipócritas, chamando-os de raça de víboras, porque eles conheciam os profetas, conhecia a Torá e não estavam reconhecendo Jesus. Eles estavam ali naquele ambiente procurando motivo para impedir aquela missão maravilhosa que João Batista estava executando. Eles estavam ali para criticar, eles estavam ali para curiar, como dizia a minha família na minha infância. Conhece essa palavra? Eles estavam de mau grado naquele lugar. E João Batista disse: produzi frutos dignos de arrependimento. Lembra que aqui a gente leu que João Batista pregava: arrependei-vos e convertei. O que é conversão? Você que já tirou a carteira de motorista e que já dirige sabe. Conversão, mudança de rota. Então, aqui o Espírito Santo falou no meu coração que a gente não pode confundir remorso com arrependimento. São coisas diferentes. Arrependei-vos, convertei-vos, crede no Evangelho. João Batista falou isso, Jesus falou isso, os discípulos falaram isso. Porque Jesus Cristo veio exatamente por este motivo, para nos oportunizar este momento, sabe, de reconhecer que a gente é pecador e que a gente precisa de mudar de vida para poder entrar no reino dos céus. Então, o arrependimento é totalmente diferente do remorso. O arrependimento é um pesar por aquilo que a gente fez, que a gente sabe que não agradou a Deus, sabe? No nosso espírito já tem uma semente divina plantada. Você pode ir lá para uma tribo no Amazonas, que eles têm uma certa noção de ética, de moral, isso é certo, isso é errado. Então, quando
nós temos o arrependimento sobre algo, aí dá aquele pesar, nossa, como eu me arrependo de ter feito isso, e junto do pesar vem o desejo sincero de mudança. Então aí vem a conversão, somente com o arrependimento sincero vem a conversão. E o remorso? O remorso é quando a pessoa está preocupada com o ego, tipo assim, nossa, manchei minha história, manchei minha honra, mas não tem um pingo de arrependimento do que fez, psicopata, narcisista, faz isso com maestria, sabe? Confunde remorso achando que é arrependimento. Mas é fácil, pelos frutos os conhecereis. O que João Batista disse para os religiosos hipócritas? Produzir fruto digno de arrependimento. Porque aquele que tem remorso, que ele acha que ele arrependeu, ele está mais preocupado com ele, sabe, com a consequência, o que de mal isso pode trazer para mim. Ele não está preocupado com o outro, ele não está preocupado se manchou o nome de Deus, está preocupado com nada disso, não. E é simples a gente perceber, descobrir se é um remorso, se é um arrependimento. O fruto é muito simples. Quem arrepende, confessa seu pecado, abandona e alcança a misericórdia da parte de Deus, e essa pessoa fala assim, eu quero andar em novidade de vida, e ela começa a trabalhar nela com a ajuda do Espírito Santo, porque se não for a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue andar em novidade de vida de jeito nenhum. E de Deus ninguém zomba. O Espírito Santo está vendo em nós o desejo. A gente vai continuar falhando, a gente vai continuar errando, vai. Mas depois que a gente recebe Jesus Cristo, a gente não é mais um pecador de tempo integral. A gente não peca em paz, não. Não é verdade? Então o Espírito Santo sabe do desejo do nosso coração de realmente querer mudar. E ele vai nos ajudando. Nesse momento precioso que a gente está aqui estudando a palavra de Deus, estamos alimentando o nosso homem interior. Então ele vai nos ajudando a fazer morrer a nossa velha natureza terrena. Isso não é lindo? Nossa, é precioso demais. Então, João Batista falou para os fariseus que eles estavam tendo, era o quê? Remorso. Quando chamou eles de hipócritas, que eles não tinham fruto digno de arrependimento, eles tinham o quê? Remorso. Não era arrependimento. Já pensou nisso? Vamos continuar a nossa leitura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos. João Batista dizendo para os fariseus hipócritas. Não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nossa, aqui tem muita informação importante. Jesus Cristo, ele disse que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Quando nós estamos conectados na videira verdadeira, o fruto, ele é consequência, ele então ocorre de maneira natural. Então, se a gente não está dando bom fruto, o que vai acontecer? A gente não está conectado, a gente não teve arrependimento sincero, foi só remorso, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Agora, o verso 11 do capítulo 3. Eu vos batizo com água, João Batista que está dizendo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, não sou digno de levar. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo com água, no Antigo Testamento, do jeito que João Batista realizava, não tinha. Tinha só a sombra. No Antigo Testamento tinha bastante tipos de Cristo, dos sacramentos religiosos que haveria de ter no cristianismo, igual o batismo, que João Batista realizava. Então, no Antigo Testamento, teve uma época que eles atravessaram o Mar Vermelho e tem uma referência que o apóstolo fala que eles foram batizados no Mar Vermelho, que aquela travessia tipificava o batismo que João Batista estava realizando ali naquele momento. E na antiguidade também, utilizava bastante a água, assim, em rituais de encontros religiosos para purificação, entre o povo judeu mesmo. Tinha muitos rituais de purificação através da água, que ela tipificava o quê? A palavra de Deus, que é ela que nos lava. Jesus foi encontrar, na verdade, a mulher samaritana, que ela já tinha tido 7 maridos. E aquele que ela estava com ele não era dela. E Jesus foi ao encontro daquela vida
tão sofrida, tão carente de afeto, de validação, sabe? Ela já estava no 7º marido por carência e muito sofrimento. E Jesus foi ao encontro dela, Jesus foi para suprir a alma dela de toda a carência que ela sentia. Então Jesus falou assim para ela: se você beber dessa água aqui, do poço, que eles estavam no poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. A água que Jesus dá, a lavagem pela palavra, ela limpa, lava a nossa alma, tira sofrência, tira carência, tira desejo infame que pode nos levar mesmo para um arapuca, uma armadilha, né, que o Satanás arma para pegar a gente. Então a água da palavra, a água que Jesus Cristo nos oferece, nos lava, nos limpa, nos supre e nós ficamos verdadeiramente livres. Não é isso que diz a palavra? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que lá tem o se? Porque é só se a gente permitir. Deus é um cavalheiro. Então, o batismo do Antigo Testamento, as cerimônias religiosas, tudo que acontecia lá, era uma sombra do que seria no futuro. Era um tipo do que iria acontecer. E vamos seguir aqui para a gente ver. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a sua boca confessar Jesus como Salvador e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Coração não é esse órgão, a gente aponta para o coração quando fala, mas é a nossa mente, é nosso homem interior, sabe que no nosso coração, o nosso âmago, nosso homem interior, ele tem visão, nosso homem interior, ele tem audição, nosso homem interior fala. Você não conversa com você no seu homem interior? Pois é. Então, o batismo com o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, automaticamente ele vai habitar no nosso espírito. Então, na vida dos filhos de Deus, o processo de ressurreição começa quando recebe o Espírito Santo. Aí a gente se transforma em nova criatura, lá no nosso espírito. E já recebemos a semente divina, passamos a ser nova criação profética. O Espírito Santo já vai residir lá no nosso espírito. E à medida que a gente vai mantendo a comunhão, o relacionamento com Ele, através da oração, da palavra, criando e mantendo uma atmosfera que atrai a presença do Espírito Santo de Deus, o fruto bendito dele, lá do livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito Santo. O profeta Isaías, vamos ali ler e conferir para você ver. Ele fala também dos 7 Espíritos de Deus. O que nós recebemos no nosso espírito quando recebemos Jesus como nosso Salvador? Então, automaticamente somos regenerados, somos restaurados. E este processo de ressurreição começou no nosso espírito. Vamos ali conferir o que disse o profeta Isaías acerca desse Espírito Santo, que ele profetizou também. Eu vou abrir aqui e ler para você ver. Olha aqui o que o profeta Isaías disse. Isaías capítulo 11. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Acerca de Jesus, capítulo 11, verso 2. Não, vou ler o verso 1 também, que é muito precioso. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Pronto. Jesus Cristo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, uma só pessoa, e o Espírito Santo está com Jesus, ele é Jesus. Eles são indivisíveis e quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo então entra lá no nosso espírito. E tudo isso aqui que a gente leu acerca dos 7 Espíritos de Deus, lá no livro de Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é gozo, é alegria, é bondade, é benignidade, é mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso passa a habitar o nosso espírito. E à medida que a gente vai mantendo a comunhão diária, dia após dia, naquela jornada, Davi falava assim, ó, eu induzo o meu coração a te buscar. Porque a nossa velha natureza, descendente lá do Adão, ela não morre no batismo, não. Eu vou falar sobre o batismo.
Mas à medida que a gente vai convivendo com o Espírito Santo de Deus, esse fruto bendito, a essência bendita dele, vai sendo dilatada em nosso espírito e vai tomando conta, vai tomando conta. Chega uma hora, tem muitos homens de Deus que ficam transbordando do Espírito Santo de Deus. É nesse lugar que eu quero chegar. Aí o Espírito Santo enche totalmente o nosso espírito, tem totalmente a liberdade, o controle de ação e atuação no nosso espírito. Aí ele transborda para a nossa alma e enche e transborda para o nosso corpo. Já pensou que maravilha? E quando nós recebemos o Espírito Santo, independe do batismo. Às vezes tem gente que recebe o Espírito Santo antes de ser batizado. Recebe Jesus como Salvador e é batizado. E tem gente que recebe Jesus como Salvador, parte para a eternidade sem ser batizado. Batismo não é sinônimo de salvação, não tem nada a ver, tá? O batismo nas águas é um sacramento cristão, é um ato público, confessando diante dos homens, as hostes celestiais, os anjos e os demônios estão vendo você confessando publicamente: eu pertenço a Jesus Cristo. Ali no batismo significa que eu decido fazer morrer a minha velha natureza adâmica, e quando eu levanto ali das águas, nova criação profética, nova criatura em Cristo Jesus. Foi transformado em nova criatura no momento que recebeu Jesus. O batismo é só uma confissão pública, não é um rito necessário para a salvação de jeito nenhum. A prova disso é que o ladrão da cruz confessou Jesus e Jesus falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não deu tempo dele ser batizado, não deu tempo dele receber todos os dons advindos da comunhão, da convivência com o Espírito Santo de Deus. O importante é a salvação, receber Jesus Cristo e estar pronto, porque quem é que sabe a hora que o Pai vai falar: retorna, vem prestar conta para mim? Porque todo joelho se dobrará diante da presença poderosa de Deus, todos. Mas para passar ali da porta para dentro, é só os lavados e remidos no sangue de Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através dele. Então, mas depois que a gente recebe Jesus, a vida, a gente continuando tendo o privilégio da vida aqui embaixo desse sol, a gente vai mantendo a comunhão com o Espírito Santo. Então a gente batiza, a gente vai mantendo a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos enchendo e vai dando os dons de línguas, dons de operação de milagres, de curas, de maravilhas. São diversos dons. Depois, quando a gente estiver estudando as cartas, a gente vai estudar sobre isso. Nossa, é muito precioso. Aí você viu, vamos ler mais um versículo aqui. Isso aqui é importante. Vamos repetir, na verdade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é esse fogo? Vai responder aqui agora. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, o joio. O cristão, ele é comparado como o trigo porque ele é frutífero, né? E o joio ele não presta para nada não. E ele cresce junto com o trigo. O inimigo que semeia no meio. E Jesus fala: não tira o joio do meio, não. Naquele grande dia, o trigo, o Senhor vai separar na sua eira o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é esse fogo? É o juízo. Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é assaz benigno e é misericordioso. Mas o teto da misericórdia chama justiça. Se a pessoa decidiu, por livre e espontânea vontade, a não estar com Deus, é um direito da pessoa. Então, Jesus não obrigou ninguém a seguir ele, não. Ele falou assim: quem quiser vir após mim, quer dizer, ele está na frente, né? Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, negar a nós mesmos é uma cruz. Porque a nossa velha natureza descendente de Adão, ela quer nos levar para longe de Deus. Ela nos engana, ela nos engoda. Ela fala: não, vamos beber, vamos para orgia, faz tudo o que você quiser. O importante é ser feliz. Vai nos engodando naquela mentira e afastando cada vez mais longe da presença de Deus. Quanto mais a gente cede às vontades infames da nossa carne, as obras da carne está lá em Gálatas 5, depois você abre lá e lê. Então as obras da carne, quanto mais a gente vai satisfazendo, mais forte ela vai ficando, mais empoderada ela vai ficando, e mais longe de Deus a gente vai ficando também. E não é isso que eu quero para mim, eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. Fato
disso é porque você está aqui. Então você é o quê? Você é um trigo, meu irmão. E nós vamos estar juntos lá na morada celestial. Então, isso aqui que João Batista falou, que a palavra de Deus fala acerca do trigo, da palha, tudo isso, são figuras de linguagem, mas que tipifica, simboliza, na realidade, a nossa vida. Vamos continuar. Agora vem o batismo de Jesus. Olha só. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, uau! Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, glória a Deus por sua palavra bendita, prazerosa, que nos conta de onde a gente veio, o que a gente, quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai voltar, e nos mostra os dois caminhos, Jesus Cristo e o Satanás. Põe diante de nós a bênção e a maldição. E ainda fala assim: escolhe, pois, a bênção, tem misericórdia de ti. Chegamos ao fim da leitura de mais um capítulo. Hoje foi o capítulo 3 e encontramos pérolas de grande valor. Lógico que foi o Espírito Santo que nos mostrou, não é verdade? Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja contigo, em verdade e em amor. Amém? Se inscreva no canal, toca no sininho para você receber notificações, deixa seu like, compartilha, comenta. Eu sei que você também gosta de proclamar o bem.